Aí, eu até te conheci. Aguardando chegar mais pessoas para a gente começar a bater um papo. No Instagram ele vai chamando algumas pessoas, vai informando aí que a gente está fazendo uma live e aí vai aparecendo algumas pessoas para poder assistir, né? Vamos tentar fazer com que o máximo de pessoas assista, né? A gente vai tentar aqui conversar sobre um tema bem interessante, um tema bem atual, um tema que tem tudo a ver, né, com o momento que a gente está passando e que a gente pretende desenvolver bastante. Já vem trabalhando e vai desenvolver por muito tempo. Então, é um momento de conversar, trocar ideias, trocar experiências, né? A gente vai procurar trazer pessoas. Hoje, nessa live, né, que há muito tempo eu não fazia, estava com saudade de fazer um bate-papo, conversar com as pessoas. Live é uma coisa interessante, porque a gente entra no ritmo de live, começa a conversar com as pessoas e aí vai saindo mais natural, né? Com o tempo a gente passa a ter mais desenvoltura na conversa, as coisas vêm, mas o assunto que a gente vai conversar hoje aqui, ele é super interessante, tá? Esse desenvolvimento turístico. Então, como eu estava falando, a gente hoje vai ter 3 convidados, né? Então, numa live, você ter 3 convidados é um privilégio, né? É um prestígio muito grande. E a gente vai conversar hoje com uma agência de viagem, né, que é Franci Raposo, que tem a agência Raposo Turismo, que ela vai contar um pouco, falar um pouco da história, né, das dificuldades, de como é que está sendo trabalhar o turismo aqui no Litoral Norte. A gente vai falar também com Juliana Maia, do blog Hotéis que Conheci. Ela vai falar um pouco da parte de hotelaria, né, de hospedagem, o que é que a gente tem por aqui para as pessoas, né, que querem conhecer a região, que ainda não tiveram o privilégio de vir para cá. Ela vai poder falar, né, onde o melhor local para se hospedar, que tipo de hospedagem, enfim, algumas coisas. E por último, a gente vai ter também o nosso colega Jorge Rocha, né, que já foi secretário de turismo aqui de Paulista e hoje está na Secretaria de Turismo do Estado, também está fazendo um excelente trabalho. E a gente vai ter oportunidade de conversar com todo esse pessoal, certo? Eu preparei para a gente iniciar, certo? Essa conversa, esse bate-papo, algumas perguntas que foram feitas, tá? Naquelas enquetezinhas lá que eu coloquei. O legal é que tudo isso que a gente está fazendo vai ficar registrado. Então, depois quem não assistiu, quiser ver de novo, vai tá salvo, tá? Então vai ter oportunidade de ver. A gente vai tentar falar o mais breve possível, falar a melhor experiência possível para que não seja nada cansativo e que todos vocês possam também curtir, tá joia? Eu vou tentar falar assim de forma direta, objetiva, né, a minha impressão do que é que a gente precisa fazer, porque tem temas que podem ser considerados delicados também, tem alguns temas delicados, mas que precisam ser falados, né, precisam ser ditos e que precisam incomodar também, certo? A gente não vai personalizar ninguém aqui no debate, a gente não vai falar nome de ninguém, mas a ideia realmente é que a gente consiga fazer as críticas como elas devem ser feitas, para que a gente possa de verdade melhorar o que a gente precisa hoje, que é a questão do turismo. Muita gente
fica falando, mas por que o turismo? O turismo é uma ferramenta de trabalho excelente, tá? O turismo é uma possibilidade enorme da gente enriquecer a nossa região, né? Aumenta bastante a quantidade de empregos, tá? Melhora bastante a questão da infraestrutura da cidade, né? Porque ele obriga essa melhoria. E aí a gente vai abordar esses temas aqui, que eu acho que vocês vão gostar. Então vamos lá, já conversei demais, já puxei muito, então aqui vou trazer aqui alguns pontos, tá, que foram levantados, e desses pontos depois eu vou convidar os nossos palestrantes não, nossos convidados mesmo, convidar os convidados que estão na nossa live de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui. O turismo no litoral norte tem jeito? Essa pergunta é simples demais de dizer. Tem, claro, tem jeito. Tem aquela história de dizer assim, para tudo tem jeito? Tem. O turismo de Paulista tem jeito? Tem. O que é que precisa? Precisa ser levado a sério, né? O turismo ele precisa ser levado a sério, precisa ser feito com responsabilidade. A gente quando fala em turismo, deu uma lapada aqui, quase que eu derrubo o celular. A gente quando fala em turismo, a gente precisa entender que a gente vai estar tratando com pessoas. E as pessoas, elas vêm atrás de experiências, certo? E a experiência, você pode fazer uma experiência positiva ou uma experiência negativa. E se essa experiência for negativa, ela vai ser multiplicada para muito mais pessoas, certo? Para muito mais pessoas. E se ela for boa, ela vai multiplicar também, só que ela multiplica para menos. Então, a experiência negativa, ela tem um peso enorme, porque ela marca demais, ela traz uma irritação, ela traz uma decepção, entendeu? Porque a pessoa investiu tempo, investiu dinheiro, investiu sonho. Então, o turismo, ele precisa ser feito de uma forma profissional, tá? E como é que a gente vai fazer esse turismo ter jeito? A gente precisa partir do básico mesmo. Não é chegar e simplesmente fazer um super empreendimento e agora eu vou ter o turismo. Não, precisa partir do básico. O turismo ele precisa partir da educação, a educação das pessoas. As pessoas precisam passar a entender que o turismo ele vai trazer riqueza, vai trazer dinheiro, vai trazer geração de empregos. Então, quando as pessoas da região elas passam a entender que o turista é um cliente e a gente tem a obrigação, né? A gente tem a obrigação de tratar todo mundo muito bem, mas o cliente a gente tem uma obrigação muito maior, porque a gente precisa realmente fazer com que aquele cliente ele fique satisfeito com o serviço que a gente está colocando. E no litoral norte, quem conhece a história sabe que no passado o litoral norte ele foi muito forte no turismo, mas perdeu todo o seu potencial, quer dizer, o seu potencial não, mas perdeu todo o seu investimento para o litoral sul de Pernambuco. Então as pessoas passaram a entender que a nossa região aqui ela não tem esse potencial, né? Não tem essa capacidade de investimento no turismo. Então a gente precisa investir na educação das pessoas, principalmente das crianças, porque essas crianças elas vão ser multiplicadoras, tá certo? O adulto, muitas vezes, ele já pode se considerar assim, eu não vou trabalhar com isso não vou trabalhar com hotelaria, ou com artesanato, ou com serviço, com bar, restaurante, porque já trabalha numa outra área. Mas a criança, o jovem, o adolescente, esse pode ser trabalhado. Então a gente tem que primeiro preparar a educação para um projeto de 10 anos. Um projeto de turismo, ele leva pelo menos 10 anos. Então, se eu começo a trabalhar os meninos que agora têm 10, 12 anos de idade, daqui a 10 anos eles vão ter 20, 22 anos de idade e vão estar se inserindo nesse cenário.
Então a gente vai mudar, né, boa parte. Aí depois que a gente realmente começar nessa parte da educação, a gente vai, e não muito depois, lógico, as coisas têm que ser andar alinhados, a gente tem que melhorar a nossa infraestrutura, né? Que é um outro ponto aqui que foi levantado. Então, assim, primeiro a gente muda a educação das pessoas, certo? Não só fazer investimentos, mas a gente tem que mudar a conscientização. E aí precisa, os governos, eles têm que falar, sempre fazer uma campanha, fazer uma publicidade. Olha, vamos receber bem o turista, a gente vai deixar boas recordações. E as pessoas vão assimilando isso. E aí passa a ter uma compreensão diferente, né, do que é o turista, saber dar uma informação. Eu já tive em outros lugares, porque assim, a gente aprende sobre turismo fazendo turismo. Essa eu acho que é a melhor forma, como dizem assim, você aprende uma língua indo morar fora e estudando aquela língua. Você aprende a fazer turismo fazendo turismo, não tem outro jeito. Sabe? Na prática mesmo é a melhor forma. Então, você viajar, você ir para alguns lugares, isso faz com que você tenha um aprendizado enorme do que é o turismo. Vamos lá, para a segunda pergunta, e essa aqui, ela dói no coração, tá certo? Porque ela não é só uma pergunta, ela é uma crítica muito forte, né? Como podemos ter turismo em uma cidade cheia de buracos, sem infraestrutura e sinalização? Não pode, né? Ter turismo numa cidade assim realmente é difícil, porque é aquela coisa que eu tinha falado com vocês antes. Como é que eu vou falar, como é que eu vou receber bem um turista se quando ele chega aqui, ele vem no carro dele ou ele vem numa van, a van estourou o pneu no buraco, ficou... não tem a estrutura de receptivos, né? A gente precisa mudar, né? Só uma questão de conceito, né? A questão de conceito, mudar infraestrutura, mudar a questão de sinalização, coisas básicas. Veja, nada disso é algo fora do normal, isso é o básico. Você ter vias públicas, né? Você ter acessibilidade, isso é o básico, é o que você pode esperar de uma cidade. Principalmente o Litoral Norte. O Litoral Norte não é uma cidade afastada de uma região longínqua, entendeu? No interior, que você tem dificuldade de acessibilidade. Então, a gente está numa região metropolitana, onde a gente ter vias de acesso de qualidade é o básico, é o mínimo que a gente precisa. A gente ter sinalização, tá? Você chega numa cidade e outra, são raras as cidades, tá? Mas eu posso lhe dizer assim, com segurança, que pelo menos em Paulista, você entra e sai de Paulista sem saber que entrou e saiu, né? Outras cidades aqui do Litoral Norte, você sabe quando entrou e quando saiu. Você pode... Parece triste, mas você sabe que saiu de Paulista quando a estrada melhora. Então, assim, é lamentável isso, né? Então, a gente precisa realmente mudar essa realidade, e isso é uma questão de política, de governo, tá? Não adianta, que isso aí a gente precisa realmente mudar, e aí transformar essas questões básicas em questões reais, para a gente poder fazer essa transformação, mudar essa realidade, e aí a gente vai transformar. O comentário com certeza é do nosso amigo Robertinho, lá do Fogão do Céu. Paulista é namorada do sol, mas como é que você vai namorar com essa acessibilidade aí, com essa dificuldade toda? Normalmente o rapaz ou a moça vai procurar um namorado ou namorada que esteja mais fácil o acesso, para não ter tanta perreio, né? Mas é isso. Uma cidade tão bela que a gente tem, por exemplo, Paulista tem 14 quilômetros de litoral, Itamaracá, uma ilha das mais belas, certo? Que pode existir no Brasil,
cantada e com acessibilidade também ruim, com dificuldade, com infraestrutura muito precária. E outra, gente, isso tudo falta, provoca, na verdade, a falta de interesse privado por investimento. Se a pessoa tem um dinheiro para investir numa região que vai dar uma rentabilidade, mas que vai dar um prejuízo grande por conta de infraestrutura, ele não vai pegar esse dinheiro e vai colocar onde ele não vai ter a mesma rentabilidade. Então, o investimento público ele é necessário para provocar um investimento privado. Então, o turismo ele precisa muito disso, né? O turismo ele funciona normalmente por conta do setor privado, hotelaria, bares, restaurantes, clubes, o comerciante individual, mas se não tiver a parte do investimento público, não vai ter como a gente ter turismo, investimento no turismo, né, da parte privada. Então, essa é a realidade, né? Se a gente não tiver essa mudança, eu volto a dizer, a gente não tem turismo e a gente passa a ter uma virada na chave se a gente mudar essa parte de investimento, tá? Vamos lá. Vocês estão entendendo aí, tá legal? Por favor, mandem aí um like, certo? Quero pedir a vocês, se vocês estiverem aí gostando, tem uma setinha aí do lado, encaminha para algumas pessoas, para alguns colegas que estejam aí que sejam interessados no assunto, tá? Para a gente poder ter mais visualização. Eu sei que a gente precisa de manter uma rotina na visualização para a gente poder ter mais uma rotina nas lives para a gente poder ter mais visualização, mas é uma coisa que eu vou tentar fazer isso com uma certa frequência, certo? Aí trazer temas interessantes, certo? Não só de turismo, mas que a gente puder conversar e trazer também esses convidados para a gente poder fazer com que a gente tenha um debate legal sobre vários temas, certo? Vamos lá. Aqui tem uma pergunta que ela vai ser respondida por nossas duas entrevistadas, né? Por Juliana e por Franci. Como vamos ter turistas se não temos hotéis? Porque o turista ele pode ser aquela pessoa que vem só fazer uma visita, passa ali um dia e volta, mas a verdade é que a cidade, né? A cidade, o local do turismo, ele precisa que aquele turista fique. Aquele turista venha e fique, porque ele ficando, ele vai dormir ali no hotel, ele pode querer sair à noite, no outro dia ele pode querer ir na praia, vai no barzinho, vai fazer uma compra de artesanato, vai fazer alguma visitação. Então, a gente quer que o turista venha, se hospede, durma na nossa cidade, na nossa área que está ali destinada. Então, a hospedagem ela é fundamental para que a gente possa reter o turista aqui. Só que a gente tem um problema, tá? Isso vai ser, pode ser debatido depois. A gente tem pouquíssimos leitos, tá? Eu não vou entrar na pauta das nossas colegas, mas a gente tem pouquíssimos leitos. Então, se a gente desenvolvesse hoje o turismo assim, o turismo aqui agora vai bombar, e chegasse assim 200 casais hoje para se hospedar aqui, a gente ia ter uma dificuldade enorme para poder colocar esses 200 casais aqui entre Paulista, Itamaracá e Igaraçu. Ia ser um Deus nos acuda, entendeu? Imagina que chegasse aqui um avião e trouxesse esses turistas. Por quê? Porque a gente não tem essa estrutura ainda, a gente não tem uma quantidade grande de leitos para a gente poder hospedar essa turma toda. Então a gente precisa, certo? Voltando ao assunto,
melhorar a infraestrutura, certo? Para que o empresário ele possa fazer investimento em hospedagem, que passe a ser rentável, porque se não for rentável para ele, ele não vai investir, e isso é para qualquer pessoa. Ninguém vai estar investindo se não vai ter retorno. Isso é a questão básica. Então, hoje a gente tem pouquíssimas opções de hospedagem na nossa região. E aí é uma coisa que precisa melhorar e que daqui a pouco a gente vai também entrar nesse assunto. Aí, uma pergunta aqui. Quais são, né? Porque assim, Paulista, eu vou para aí, eu só vou para a praia, Quais são as opções de turismo? Quais são os equipamentos turísticos que a gente vai ter aqui nessa região? Por que eu fico batendo tanto aqui nessa tecla desse turismo? Veja, vou falar aqui de Paulista. Paulista a gente tem um equipamento histórico maravilhoso e que está sendo pouquíssimo respeitado, está totalmente depredado. É o Forte de Pau Amarelo, né? A fortificação ali. É um equipamento histórico, é um equipamento que conta da batalha dos portugueses com holandeses, certo? Conta muito da nossa história, esse forte. A gente tem a igreja, né, século 17 ali, 18, que é a igreja Nossa Senhora do Ó. Tem a igreja Nossa Senhora da Conceição. A igreja da Nossa Senhora da Conceição, a gente pode comparar ela, e ela é muito mais bonita, com aquela igreja lá que é o Xodó, lá na Praia dos Carneiros, que todo mundo tira foto. A gente tem uma igreja belíssima, que é praticamente na beira da praia, certo? Mas que está muito mais preservada, porque o mar está bem distante dela. E a gente pode imaginar assim, mas quem é que faz visitação? Tem muita gente que visita, tem muita gente que viaja só para conhecer essas igrejas. E sabe o que acontece? E o que dói mais, as pessoas chegam lá, nesses lugares, e encontram esses equipamentos fechados. Não tem ninguém para receber. Você só pode tirar uma foto de fora. Por quê? Falta compromisso, falta consciência, né, com relação ao turismo. Por quê? Eu chego numa igreja, a primeira coisa que eu vou querer fazer é o quê? Eu quero entrar na igreja. Aos católicos, eles acreditam que quando entra na igreja pela primeira vez, ele pode fazer 3 pedidos, não é? A igreja, ela vai contar um período, se ela é barroco, se ela é um período neoclássico ali, enfim, ela vai contar um pouco da história daquele bairro, daquela cidade. E aí chega lá, fechado. Não tem um guarda municipal para dar segurança, não tem um agente, um estudante de turismo para falar do empreendimento, sabe? E isso dói, porque a gente perde de verdade a possibilidade de levar a nossa cidade para fora, para as pessoas levarem uma experiência. Então, assim, é triste, né, de verdade, essa situação. O Forte de Pau Amarelo, que eu estava falando aqui, ele está todo depredado, está sem telhado, a estrutura, assim, uma obra que já era para ter terminado, mas está lá, todo interditado, as pessoas não podem subir, não podem chegar lá, tá? Então é triste com relação a isso. A gente tem também equipamento maravilhoso, algo que só vai ter parecido aqui lá em Fortaleza, que é o Veneza Water Park, um parque aquático dos melhores do Brasil, certo? E poucas pessoas aqui mesmo da cidade ainda não conhecem. Então precisa ser trabalhado. E aí uma das coisas que praticamente o ano todo a gente tem um
um baita de um empreendimento que só funciona cerca de 5 ou 6 meses no ano. Isso é triste, é lamentável, entendeu? O parque aquático vai fechar no inverno. Fecha porque não tem o movimento, né? O fluxo, não tem turismo para manter. Então é triste, mas é verdade. Se a gente tivesse mais leitos, faria isso. Mas tem mais também. Se a gente for para Ilha de Itamaracá, a gente vai ter lá empreendimentos que estão fechados. Peixe Boi, que é um dos lugares belíssimos, né? Tem lá os peixes bois, o ICMBio está lá fechado. É triste, né? A gente precisava que esse local tivesse aberto a visitação. Ele traz muita gente. Eu mesmo já saí daqui para ir lá para ver os peixes bois, porque é bonito, né? Da época de Chica lá, que era peixe boi, que viveu 52 anos, que era ela era lá do Parque do Derby e foi levada para lá. Enfim, são coisas que só precisava ter interesse público para que a gente pudesse fazer com que esse investimento no turismo acontecesse, tá? E a gente mudaria a realidade de muitas e muitas e muitas pessoas. Agora, vou trazer aqui só mais um tema para a gente começar o nosso bate-papo. A ideia era essa, mais ou menos. Aconteceu um incidente aqui, eu acho que foi ontem mesmo, e aí a gente vê a falta de gestão, certo? E aquela coisa assim, olha, quando uma pessoa briga sozinha, ela tá errada porque ela tá brigando sozinha, mas ela também não vai brigar com ninguém, não vai machucar. E aí a outra pessoa reage e aí passa todo mundo tá errado porque tá todo mundo brigando. Foi um incidente que aconteceu aqui na praia, porque o pessoal o rapaz ou uma moça tinha um restaurante, um barzinho na beira da praia e tinha uma pessoa vendendo lá espetinho. E aí o cara disse, não, isso aqui é meu ponto e tal. Veja, isso é horrível, isso é horrível. Isso é a total falta de gestão, é a falta da presença do ente público na vida mesmo ali das pessoas, certo? Qualquer lugar de praia, de praça, para você colocar ali alguma coisa para vender, uma barraquinha, um espetinho, um barzinho, tem que ter o alvará. Olha, eu não vou dar certeza de nada, mas assim, praticamente ninguém tem, certo? Praticamente ninguém tem, porque também não tem fiscalização. Não tem fiscalização. E as pessoas que reclamam porque assim, não tem visita de nenhum órgão público, de vigilância sanitária, nada. Então, as pessoas estão brigando por um espaço que é de todos, certo? Que ninguém ali tá com essa razão toda. E quem tem a razão não esquenta. Então, é algo que só mostra mais uma vez que a gente está realmente numa situação muito difícil e que a gente precisa que as pessoas voltem um olhar, certo? Para essa responsabilidade, porque mesmo que você esteja só vendendo um espetinho ou você tenha um barzinho na beira da praia, você tem que trabalhar para fazer o melhor pelo seu cliente. Imagina você estar brigando com outra pessoa na praia e o teu cliente na mesa comendo, certo? Não sabe de onde o cliente é, daqui ou de fora, se conhece ou se não conhece, e vira aquela cachorrada. Meu amigo, a gente está realmente dando tiro no próprio pé com coisas simples, básicas. Não me interessa de verdade quem tinha razão, saber quem tinha razão ou não, porque para mim estava todo mundo errado ali depois que começou a confusão e o bate-boca e tudo mais. Enfim, é mais ou menos isso. E agora? Tá cansativo? Me dê um feedback aí, pelo amor de Deus, porque eu tô aqui no monólogo tentando trazer esses assuntos aqui, esses temas cabeludos, e eu gostaria que vocês me dissessem aí